Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, mergulhamos no mundo do terminal Linux. Olá! Vamos basear-nos em fontes que, pronto, exploram desde o básico os comandos mais simples até coisas mais avançadas, como scripting e gestão de sistemas. Exato. A ideia aqui é tentar desmistificar um pouco o terminal e perceber porque é que, ainda hoje, é uma ferramenta tão central, tão poderosa. Sim, é isso, porque muitas vezes é visto como algo, antigo, não é? Uhum. Arcaico. Mas, na verdade, é uma porta para um controle e uma compreensão muito mais profunda do sistema operativo. Uhum. Oferece uma eficiência e um potencial de automatização também, que as interfaces gráficas, por muito boas que sejam, quer dizer, raramente conseguem igualar. Ok, vamos lá tentar perceber isso melhor. Por que é que alguém, com tantas GUIs, interfaces gráficas, optaria pelo terminal? As fontes apontam alguns pontos interessantes. Fala-se muito da eficiência de recursos, isso é um deles? Sim, e isso é crítico em certos cenários, não é? Se pensarmos em servidores remotos ou, sei lá, dispositivos IoT com poucos recursos, Sim, claro. ou mesmo quando estamos a correr tarefas muito pesadas no nosso próprio computador. Nesses casos, o baixo consumo de memória e CPU do terminal, comparado com uma GUI, faz mesmo diferença. Certo. Mas não é só isso, atenção. É também o controlo granular que oferece. Ferramentas como os pipelines, aquele símbolo, o grep, o awk, o sev, permitem manipular dados, texto, de formas incrivelmente poderosas e com comandos relativamente simples, na verdade. As fontes também falam na ideia de ser seguro por design. O que é que isso quer dizer assim na prática no contexto do terminal? Bem, refere-se a várias coisas. Por um lado, a gestão de permissões. É muito explícita, muito eficaz com comandos como o chmod e o chown. Dá um controle muito fino sobre quem pode fazer o quê, estás a ver? Uhum. Por outro lado, a própria natureza do terminal, ser baseada em texto, reduz a chamada superfície de ataque, comparando com sistemas gráficos que são inerentemente mais complexos. Faz sentido. E depois, claro, o acesso remoto, quase sempre feito via SSH, que é por natureza baseado em terminal e foi desenhado a pensar na segurança. Dominar o terminal torna essa gestão remota mais eficaz e mais segura. E falando em gestão eficaz, isso muitas vezes começa no básico, não é? A gestão de ficheiros, diretórios. As fontes destacam alguns comandos como sendo, pronto, a base de tudo. Sem dúvida. São os blocos de construção mesmo. Comandos como CD para navegar entre pastas, PWD para sabermos onde estamos, Sim, o LS para listar. exato, LS para ver o conteúdo, MKDIR e touch para criar diretórios e ficheiros vazios. CP, MV. CP para copiar, MV para mover ou renomear e, claro, o RM para apagar. Parecem coisas simples, mas dominar isto é fundamental. Uhum. E a eficiência depois dispara quando começamos a usar os wildcards, tipo o asterisco ou o ponto de interrogação, Pois. para operar em muitos cheiros de uma vez só. Pois isso é muito útil. Mas e quando precisamos de ir mais além? Operar em ficheiros, mas com critérios mais complexos? Ou em muitos ficheiros de formas específicas? Como é que se faz isso? Aí é que entram ferramentas um bocadinho mais avançadas, como o Find. O Find permite localizar ficheiros com base em critérios muito, muito específicos. Nome, tamanho, data, tipo, enfim. Ok. Qual é a diferença principal entre esses dois, "-x" e "sharks"? Basicamente, o "-x" corre um comando para cada ficheiro que o Find encontra, ou em lotes, se usarmos o plus. O shargs, por outro lado, agrupa os nomes dos ficheiros e passa-os como argumentos para o outro comando. Pode ser mais rápido. Ok. Mas tem uma particularidade. Imagina que tens ficheiros com espaços no nome. O sharg simples pode baralhar-se todo. É por isso que existem opções como find, ponto menos print 0, shargs menos 0. Para lidar com esses casos especiais. Exatamente. Garante que os nomes são passados corretamente, mesmo com espaços ou outros caracteres estranhos. Isto já mostra um nível de precisão e uma capacidade para operações em massa que é difícil fazer graficamente. Essa capacidade de combinar comandos e operar em lote, isso parece ser a ponte para a automatização, que as fontes também destacam bastante. Exatamente. É o passo lógico seguinte. O shell scripting basicamente é escrever sequências destes comandos todos em fecheiros. Para quê? Para executar tarefas complexas de forma automática. Tipo o quê, por exemplo? Olha, desde fazer cópias de segurança regulares, monitorizar o estado do sistema, processar grandes volumes de dados, as possibilidades são imensas. E para agendar isso, para não ter de ser eu a correr o script manualmente. Para isso temos ferramentas como o cron, para agendar execuções periódicas, todos os dias, todas as semanas, o que for. E também o ET, que serve para agendar uma tarefa para ser executada só uma vez, num momento específico no futuro. Certo.
E por que é que esta automatização é assim tão valorizada? Quais são os grandes benefícios? Olha, os benefícios são muito claros e têm muito impacto. Primeiro, poupa imenso tempo em tarefas que são repetitivas. Segundo, reduz drasticamente a hipótese de erro humano. Uhum. E terceiro, garante que as operações são feitas sempre da mesma maneira, de forma consistente. Para quem trabalha em administração de sistemas ou em desenvolvimento, especialmente na área de DevOps, Sim. ou mesmo para utilizadores que querem ter mais controle sobre o seu sistema, saber automatizar tarefas pelo terminal não é só útil, é muitas vezes uma competência essencial para gerir sistemas de forma eficiente e escalável. Portanto, resumindo um pouco o que as fontes nos mostram, o terminal está longe de ser uma coisa do passado, uma relíquia. É uma interface direta, potente, com um sistema operativo, Exato. que se destaca pela eficiência, pelo controle ao detalhe e, se calhar, acima de tudo, pelas enormes possibilidades de automatização. Ou o Docker para criar e gerir contenedores para correr aplicações de forma isolada e consistente. Uhum. E se calhar fica aqui uma reflexão final, um pouco inspirada neste poder de ferramentas como o Find e o XARGS, se nós conseguimos operar sobre milhares de ficheiros com um único comando, aplicando lógica complexa. Sim. Que padrões escondidos, que tarefas de organização ou limpeza em grande escala poderão estar assim à espera no nosso próprio ambiente digital. Talvez no nosso disco, nos nossos projetos, coisas que poderiam ser resolvidas talvez com uma única linha de comando bem pensada. Fica a ideia.